E aí, tudo bem? Bem-vindos ao Code Dare. Faz um tempinho que eu não apareço aqui, e para compensar um pouco essa ausência, hoje eu trouxe para vocês um projeto bem bacana que vai usar Pygame e um conceito de programação chamado orientação a objetos, que é simplesmente fenomenal. Não se preocupa aí se você não tem a menor ideia do que eu estou falando, vai ficar tudo bem claro nesse vídeo. E antes de começar, eu queria deixar um agradecimento para todos que assistem aqui o canal. No último vídeo sobre o Pygame, a gente atingiu aí a marca de mais de 5.800 visualizações, um número que eu achava simplesmente inalcançável. Obrigado a todos de verdade. Vamos ficar cada vez maior. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e divulga para os amigos. Bora que bora. A ideia hoje é fazer um jogo de tiro ao alvo, parecido com isso aqui, em qual você tem alguns alvos que você tem que acertar e marcar a maior pontuação possível dentro do tempo que você decide ali. Quando o tempo terminar, você tem um recorde ali que vai aparecer num menu e você pode recomeçar o jogo se você quiser e ir marcando seus pontos ao longo do jogo. Então, sem mais enrolação, bora começar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é importar as bibliotecas que a gente vai usar. Então a gente vai usar aí a biblioteca do Pygame, que é a principal biblioteca para a gente estar desenvolvendo jogos em Python, a biblioteca Random, que a gente vai usar para fazer o spawn aleatório dos nossos alvos quando a gente for atirar neles, e a biblioteca Sistema, que é para a gente finalizar o jogo ali e não manter nenhuma pendência do jogo rodando quando a gente finalizar ele. Aí a gente, aqui por questão de organização, deixa eu falar um pouquinho aqui das pastas. Cria uma pasta chamada Assets, e dentro dessa pasta tem os tipos de arquivos que a gente vai usar para montar o jogo, divididos por pastas. Então, arquivos de áudio, arquivos de fontes e arquivos de imagem. É bem simples, é uma organização bem bacaninha aí. Pode deixar tudo na mesma pasta se você quiser. Isso só serve para você ter um jogo mais organizado, seus arquivos mais organizados, para caso alguém vá pegar e ler isso depois. Então, outro ponto que é bacana fazer é você declarar todas as suas variáveis antes de você começar a executar a lógica e o código em si, que é o que eu vou fazer aqui agora com vocês. Então, primeiro, tamanho da tela, né? Na horizontal aí 1280, na altura 720, famoso HD 1280 por 720. Depois, a rota dos arquivos. Eu salvei em variáveis para a gente não ter que ficar digitando esses detalhes aqui e não correr o risco de errar. Então, aqui eu já digitei de uma vez, eu tenho que garantir que está certo aqui dessa vez, para que não haja nenhum erro quando eu estiver chamando isso, colocando essas imagens para rodar ou fazendo qualquer alteração nessas imagens. Outras variáveis aí que a gente vai ter que usar, variáveis de pontuação. Então, uma variável para salvar os pontos ali no momento que a gente está jogando e outra variável para usar quando a gente quiser armazenar o nosso recorde, quando o nosso tempo ali acabar e a gente tiver que comparar se a gente bateu o nosso recorde, se a gente não bateu, ver ali qual que é o valor. Aí, um temporizador, um timer, né, para a gente contar ali o tempo. Deixa eu explicar aqui rapidinho como funciona o timer. O nosso jogo vai rodar a 60 FPS. 60 FPS são 60 imagens sendo passadas por segundo. O timer basicamente vai dizer que a gente vai rodar 1.800 imagens. Se a gente tem a cada segundo 60 imagens sendo rodadas, 1.800 imagens vão ser rodadas em 30 segundos. Então, essa aqui é a nossa ideia. A gente tem que rodar o nosso timer em 30 segundos, e aí a gente põe 1.800, porque a taxa de atualização da tela ali, né, o número de vezes que a gente vai atualizar a imagem é 60 vezes por segundo. E aí, alguns booleanos aqui, para a gente saber o estado que está o nosso jogo, se ele está pausado, se ele está finalizado ou não, e dizer as regras de comportamento que ele deve ter quando a gente estiver rodando ele. Então, beleza, aqui a gente definiu as principais variáveis que a gente vai usar. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos criar a nossa tela, ou seja, botar ali, vamos inicializar o jogo, dar uma forma de iniciar o jogo, criar a nossa primeira tela, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, pygame.init, dizer para o Pygame que a gente está iniciando o nosso jogo, falar, ó, a partir daqui eu estou executando meu jogo, interprete os códigos da forma que eles devem ser interpretados no Pygame, beleza? Isso para evitar nenhum bug de carregar a imagem e tal, sempre deixa isso em cima, no topo, ou seja, embaixo das variáveis, mas é a primeira coisa de código executável tem que ser aqui. Depois a gente tem que definir a nossa tela. O que é definir a nossa tela? É definir o tamanho dela. Para isso a gente usa esse código chamado pygame.display.setMode, e aí a gente passa como parâmetros uma tuple com a largura e com a altura, né? Lembrando que largura e altura foram definidos aqui em cima, então 1280 por 720. Se eu passar aqui em cima, dá até para ver, ó, literal 1280, literal 720. Beleza? Beleza. Aí, outra coisa que a gente tem que fazer, isso aqui é puramente estético na verdade, é definir ali um título para nossa janela. Então, eu coloquei tiro ao alvo. E aí, agora, o que a gente tem que fazer é criar a nossa janela em si, né? Então, aqui a gente definiu mais ou menos ali qual que vai ser o tamanho da nossa tela, o título da nossa tela, e agora a gente cria aqui a lógica para rodar a tela.
Então, a lógica aqui é criar um while, né? Criar um looping infinito até que finalizar seja true, né? Enquanto você não manda ele finalizar, ele continua rodando. Enquanto o game não está pausado, a gente vai rodar esses eventos aqui. E aí, aqui o game vai estar rodando. Aqui a gente vai ter inicializado a nossa imagem e ele só vai fechar quando a gente clicar no botão de X. Vamos testar para ver se isso está funcionando. Vamos lá. Ó, tá aqui. Tira o alvo. Se eu apertar o X, o jogo fecha. Tudo preto por enquanto. Era o que a gente esperava, tá dando tudo certo. Vamos fechar. O jogo tem que fechar. Fechou, o game fechou perfeito. Pode ver que aqui no terminal não tem nenhum erro. Né? Isso porque a gente deu o pygame.kit e o system.exit. Então, não deu nenhum erro, tudo certo. Bom, como a ideia não é a gente deixar esse fundo preto e sim colocar um fundo mais bonitinho aí para o jogo ficar com um ar mais profissional, né? Eu dei uma pesquisada no Google, achei uma imagem, separei ela aqui. Ela está aqui pra gente como background, essa imagem aqui que vai carregar, essa imagem aqui, e eu quero colocar ela na nossa tela. Então, para fazer isso, vamos lá. No topo do código, né, embaixo aqui do screen. Então assim, as coisas têm que ser embaixo do screen e embaixo do init. Screen porque a gente está definindo o que é a nossa tela. Se a gente colocar isso antes, ele não vai saber o que é a tela que a gente está tratando ou como está funcionando isso. Então a gente tem que colocar as coisas embaixo do screen. Então eu vou digitar essas duas linhas de código, vou chamar isso aqui de background, né, BG, background, a abreviação para plano de fundo. Vou carregar a imagem e vou converter ela. Esse ponto convert, o que ele ajuda na adequação da imagem à tela. Então, ele ajuda ali na conversão de tamanho. E aí depois eu renomei a variável BG, uma mudança de escala aí da imagem. Então eu pego a imagem BG, né, o BG antigo aqui, que era o BG da linha 31, e redefino ele, né, muda a escala dele para o tamanho da minha tela, que é em tuple aqui, largura e altura, 1280 por 720. Então aqui eu defini qual que vai ser o meu background. Com o meu background sendo definido, aqui dentro do while e do if not paused, né, do condicional de que não está pausado o jogo, eu tenho que colocar esse código aqui, o screen.bleachbg. O que esse código faz basicamente é desenhar. O bleach ele faz o desenho, ele gera a imagem dentro da nossa tela na posição inicialmente 00. A forma com que ele cresce, né, horizontalmente a imagem cresce para a direita e verticalmente a imagem cresce para baixo. Então quando eu coloco o 00, eu mando ela crescer 1280 para a direita e manda ela descer, né, crescer 720 para baixo. Então isso garante com que a imagem apareça ali completamente na tela na posição que ela está. E ela já está no tamanho adequado por causa dessa linha aqui. Então, espera aí, vamos ver. Beleza, não carregou. E aí que vem, né? Por que não carregou? Por quê? Porque num primeiro momento que a gente carrega o jogo, ele carrega a imagem preta. Primeiro ele carrega a imagem preta e caso ele fosse atualizado, né, caso ele houvesse uma constância de atualização das fotos, que é aquilo que eu falei para vocês quando eu estava explicando a ideia aqui do temporizador, né, o que acontece é o seguinte, a imagem, o jogo não está sendo atualizado, não tem essa passagem, essa sequência de fotos para gerar o vídeo em si, então fica tudo preto. E para consertar isso, o que a gente faz é o seguinte, eu vou criar uma variável aqui, chamada clock, relógio, que vem aí de uma própria classe do Pygame chamada clock também, que serve justamente para a gente fazer essa atualização de imagens. E aí, o que eu vou fazer aqui é bem simples. Eu vou chamar esse código aqui, essas duas linhas de código, que vão fazer essa atualização. Nesse clock.tick, eu digo quantas fotos vão passar por segundo. Esse pygame.display.flip só está basicamente dizendo para ele atualizar a imagem. Então, agora deve dar tudo certo, a imagem deve carregar com sucesso, vamos ver. Perfeito. Está aqui, nosso background está carregado, ele está completamente preenchido na tela, da forma como a gente queria. Beleza, então a gente já tem a nossa primeira tela. E agora eu quero fazer uma pausa ali na parte da jogabilidade, porque eu quero partir para a parte mais de boas assim, do código que eu acho, né? Que é a parte da gente estar criando a tela do pause. A tela do pause é uma tela bem de boa de ser criada porque ela é totalmente estática. O que é estático? Significa que ela não se mexe, não tem nenhum comando ali, nada muito complexo de se fazer. Então, bora lá. Antes de mais nada, como a gente vai ter alguns textos ali na nossa tela, a gente tem que preparar o código para receber texto. Então eu vou pegar e vou dizer qual que vai ser a fonte que eu vou usar. Então fonte, pygame.fonte.fonte. E aí eu já passo aqui o arquivo de fonte que eu vou usar e o tamanho da fonte que eu vou usar, o tamanho de 30. Vamos lá. Preparamos o nosso código para receber a fonte. E agora eu quero adicionar alguma forma de alternar
do meu jogo para o menu de pause. Por quê? Porque ó, ele inicia primeiramente aqui, com o jogo já rodando. E aí eu quero mudar para o menu, sei lá, se eu quiser fazer um pause, como que eu faço? Tipo, tem que adicionar esse comando, fechou? Para adicionar esse comando, eu vou aqui dentro desse for, né, esse for events em pygame.get, o que ele faz é, ele tá lendo todos os comandos, todas as teclas que eu digito aqui, e tá vendo se vai acontecer alguma coisa. Então, toda vez que acontece, eu digito alguma coisa, clico em algum botão, esse pygame.event.get lê isso, e aí, né, se tiver aqui dentro dos condicionais, ele vai fazer alguma mudança. O que eu adicionei aqui da linha 47 à linha 49 é o seguinte: se o tipo de evento que acontecer, né, for um evento de pressionar uma tecla para baixo, e esse evento for eu estar pressionando o ESC, né, é o botão que eu defini, que eu vou usar para pausar o meu jogo, o que ele vai fazer é o seguinte: ele vai pegar o estado de game paused, né, game paused é um booleano, e ele vai inverter. Então, not false passa a ser true, porque ou é true ou é false. Então, se não é falso, é verdadeiro. E aí ele muda o estado do game paused para verdadeiro. E aí o que vai acontecer é que esse if aqui vai mudar, e aí a gente vai cair num else lá embaixo, um else que ainda não existe aqui, que ainda vai ser criado aqui nesse espaço. E aí o jogo vai passar a rodar esse else, que vai ser a nossa tela de pause. Tudo que está dentro aqui desse if está rodando a nossa tela do jogo principal. Quando eu pressionar ESC, ele vai mudar para o else, e tudo que eu colocar aqui dentro vai ser a minha nova tela do pause. Deu para entender de boas? Então, vou pegar aqui e vou criar o código. Essa aqui vai ser a nossa tela. Deixa eu só ajeitar aqui as indentações. Então, criou o else. O que eu vou fazer com esse else? Eu vou preencher a tela com uma cor. Essa cor é 252.132.3 em RGB. Isso é um laranja, então eu vou preencher a tela ao invés de preto, eu quero que ela seja laranja. Vou definir o mouse do meu jogo como visível. Isso acontece porque aqui em cima, no Game Paused, eu vou querer que ele seja invisível, porque eu quero que só apareça a mira quando eu for adicionar ela. Então eu já até adicionei aqui em cima para não ter nenhum problema. E aí aqui a mesma lógica, né? Eu deveria ter mudado isso aqui para uma função, não mudei, porque eu acho melhor aqui para vocês verem, também porque vai ter algumas mudanças aqui. E beleza, aqui a mesma lógica que tinha aqui em cima tem aqui embaixo, né? Se o jogo estiver pausado, ESC para poder alternar ou não. Mesma forma de encerrar o jogo. Então vamos ver se isso está funcionando. Beleza, eu tenho aqui a minha tela. Você pode ver que o mouse já não aparece. Ó, aqui em cima ele está aparecendo, né? No meu editor de texto. Aqui na imagem não. Se eu pressionar o ESC, ele teoricamente tem que mudar para uma tela completamente laranja. Viu? Tudo certo. E se eu pressionar esse ESC de novo, ele também tem que mudar para uma tela laranja. Laranja não, desculpa. De volta para o jogo. Então, beleza, tudo certo, tudo funcionando. Pode ver também que ó, o mouse passa a aparecer. Beleza, nossa tela aí de pause está criada. Só esse botão de X não está funcionando, tem que arrumar isso. Mas aqui nesse aqui está funcionando. Então, deixa eu só arrumar isso aqui rapidinho. Esse if aqui tem que vir para fora, porque é diferente a forma que ele interpreta o pygame.kit, né, quando aperta X. Então, agora, aqui ó, se eu apertar o X, beleza, está fechando, tudo certo. Uma pequena observação aí para vocês. Essas duas linhas de código, que são as linhas responsáveis por atualizar o jogo, elas não vão ficar dentro de nenhum condicional. Elas só vão ficar dentro do while. Por quê? Se elas ficarem dentro de um condicional, quando eu mudar de tela, teoricamente vai deixar de atualizar. Então, não é isso que a gente quer. A gente tem que deixar isso no nosso while sempre. A gente só quer que ela pare de atualizar quando o jogo for finalizado, não quando ele for pausado ou não, né? Se ele estiver pausado, se ele estiver no menu, ou rodando o jogo mesmo, a gente quer que a tela continue sendo atualizada, né? Vamos agora para o passo final aqui da nossa tela de pause, que é a gente criar os textinhos ali, né? O textinho de recorde e o textinho de pressione ESC para voltar. Vamos lá, para fazer isso a gente vai jogar essas seguintes linhas aqui. Aqui a gente colocou 6 linhas, vamos ver o que essas linhas fazem, né? Deixa eu dar um espacinho entre elas para a gente não ter nenhum problema de leitura, né? Então, eu criei aqui 2 textos, né? E mandei ele renderizar, né? A partir da fonte que eu defini lá em cima. A fonte está definida aqui, na linha 36. Eu falo assim, ó, para você renderizar com essa fonte, esse texto aqui. Então, pressione ESC para iniciar. Os parâmetros que
render pede para a gente analisar é um texto, esse anti-alias aqui, então a gente coloca como true, e a cor que a gente vai usar, no caso aqui, 255, que é o branco. A mesma coisa aqui para marcar os pontos, né? Eu pego aqui, coloco um texto F, né? um texto dinâmico, e carrego aqui a variável record, mesma ideia do outro, tudo branco. Aí, beleza, nisso que eu carrego as imagens, eu vou querer posicionar elas em um certo lugar da nossa tela. Para posicionar, eu não consigo mover textos. Eu consigo pegar o retângulo, né, ali o espaço que o texto está ocupando, e eu consigo mover esse espaço para onde eu quiser. E é nessa ideia que a gente usa esse código aqui, .getRect. GetRect vai pegar ali o retângulo que o texto está ocupando, e aí o que a gente vai dizer para ele é o seguinte, né? Eu quero que você defina o centro desse retângulo como a largura e a altura dividido por 2. Ou seja, isso vai ficar exatamente no meio da nossa tela. A mesma coisa aqui para o pointsRect, a única diferença é que eu quero que a altura seja um pouquinho mais para baixo. Então eu quero que, mais para baixo não, né? Mais para cima. Porque lembra que é invertida a forma com que a altura funciona. A altura não vai de baixo para cima, né? Os pixels vão de cima para baixo. Então, se eu colocasse mais, os pontos ficariam embaixo do pause. Se eu coloco menos, na verdade eles sobem. Por isso que eu coloco aqui altura sobre 2 menos 50, para posicionar o meu texto de pontos acima do meu texto de pause. E aí, com isso aqui definido, né? Aqui eu coloco o meu código para desenhar essas imagens. Então, o Bleach, lembrando para vocês, eu digo o que eu quero desenhar. No caso, eu falo aqui, ó, eu quero desenhar esse texto com essa fonte e a posição dele, né? Então, aqui, para desenhar o nosso plano de fundo, a gente usou 00, né? As coordenadas 00, que seria ali naquela ponta extrema alta à esquerda, né? E aí, como agora eu não quero mais que seja na extremidade alta à esquerda, eu digo aqui que eu quero pegar a posição do retângulo que eu defini ali, onde é o centro do retângulo, que é largura sobre 2, altura sobre 2, e do pointRect, largura sobre 2, altura sobre 2, menos 50. E nisso, a gente já vai ter as nossas imagens posicionadas. Então vamos lá, vou habilitar o ESC. Bum, tá aí, ó. Pode ver que a fonte já está certinha e o botão também, tudo certo com ele. Bora lá. Nosso próximo passo agora é criar a lógica do jogo em si. Então, só um momento agora, vou fazer um pause aí, porque tem que fazer agora uma explicação de qual que vai ser a lógica para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Então vamos lá. A ideia é a seguinte: a gente tem dois principais objetos no nosso jogo, dois principais componentes. Um dos componentes é a nossa mira e o outro componente é o nosso alvo. Para criar a mira, teoricamente, é meio fácil. O que a gente precisaria fazer aí seria gerar a imagem, pegar o rect dela, fazer ela acompanhar o mouse, tem um código específico para acompanhar o mouse no Pygame, deixa isso bem fácil para a gente. E a gente teria que criar uma função de que quando houvesse uma colisão e houvesse o clique do botão, o alvo deveria ser excluído e um novo deveria ser gerado. Só que, na medida em que isso vai crescendo, em que você tem escala nisso, que a gente vai para 10, 20 alvos, por exemplo, fica mais complexo gerenciar isso, porque você teria que identificar com qual alvo foi a colisão e mudar isso só naquele alvo. Então, as coisas ficam meio bagunçadas, meio complexas demais, porque você vai ter um conjunto de variáveis que teriam que ter nomes diferentes para cada alvo. Beleza? Tipo, deu para pegar aí qual que é a dificuldade nisso? Seriam muitas linhas. Se a gente quisesse, por exemplo, criar mais um alvo, as coisas iam ficar uma bagunça completa. E aí que entra a orientação a objetos. Quando a gente tem muitas coisas do mesmo tipo, muitos objetos iguais, ou seja, por exemplo, um alvo, a gente tem que usar uma técnica diferente para organizar isso. Um objeto, ele é basicamente qualquer coisa que tenha um padrão, de forma bem simples aí dizendo para vocês. Então, o nosso alvo, ele pode ser um objeto. Assim como também um quadrado pode ser um objeto. Isso existe um padrão e a gente consegue escrever isso em código. A mesma coisa, sei lá, se você quiser pegar um cachorro, ele pode ter nome, tem 4 patas, tem rabo, pode ser bravo, pode não ser, tem um nome. Basicamente, tudo pode ser um objeto se você conseguir achar um padrão entre essas coisas parecidas. E aí que vem o problema, né? Como que eu faço para traduzir isso para código? Vamos lá. Bom, toda vez que eu tenho um objeto e quero criar esse objeto, o que eu tenho que fazer é simplesmente isso. Eu venho aqui, digito class e o nome do meu objeto. O nome
No caso aqui, eu estou criando o objeto de um cachorro, então vou dar o nome dele de dog. Beleza. Aí, eu tenho que dizer para o meu código quais são, por exemplo, as variáveis que um cachorro tem. Ou, no caso, dentro de orientação a objetos, quais são os atributos. Atributos são sinônimos para variáveis. E para isso, eu tenho que usar esse tal de init. O init é isso aqui. Basicamente, o que ele faz, dentro dele, eu defino as variáveis. E aí entra já aqui duas coisinhas, né? Primeiro, esse aqui, esses dois underlines, né, no início e no fim. Só que é um método especial. Basicamente, o que o init faz é o seguinte: toda vez que eu for criar um objeto, aqui não é a criação do objeto em si ainda. Eu crio o objeto quando eu chamo ele. Então, espera aí, eu já vou chamar ele, vocês vão entender. Mas toda vez que eu crio um objeto, eu tenho que inicializar algumas coisas. Eu tenho que iniciar algumas coisas. Eu tenho que dizer algumas características desse meu objeto. Então, dentro do init, eu sempre vou passar quais são as características desse meu objeto. E aí, como que eu faço isso? Eu defino aqui dentro quais vão ser as características dele. Então, por exemplo, nome, peso e raça. E aí eu pego esses parâmetros e o que eu vou fazer é, eu vou falar assim, eu uso esse atributo self. O atributo self, ele serve para dizer que eu estou falando daquele objeto. Porque se eu criar dois objetos cachorro, ele pode se bagunçar em qual objeto eu vou estar falando, entendeu? E aí, por exemplo, se eu falar cachorro 1.latir, pode ser que todos os cachorros venham a latir. E eu não quero isso. Então, por isso que eu tenho que usar o self. Eu tenho que dizer assim, que é só para o objeto que eu criar que aqueles atributos vão valer, entendeu? Então, beleza. É dentro do init que eu coloco isso aqui, self.name igual a nome, self.peso igual a peso. Ou seja, o nome daquele cachorro é esse que eu vou colocar. O peso daquele cachorro é esse. E esses valores são só daquele objeto. Não são de nenhum outro objeto, ou sei lá, que seja um cachorro também. Entendeu? Então o Rex é o Rex, o Bidu é o Bidu. E aí eles têm nomes diferentes, podem ser de raças diferentes e podem ter pesos diferentes. Depois, vou colocar um método. O que é um método? Um método nada mais é do que uma função. Uma função aqui, no caso, vai ser latir. Por quê? Um objeto realiza algumas funções, realiza alguns métodos, dentre um deles é latir, no caso, para um cachorro. Eu venho aqui e como que eu faço agora? Isso aqui é um objeto, tá? Aqui eu criei o sketch do meu objeto, a planta do meu objeto. Eu falei, ó, isso aqui é cachorro, isso aqui é um cachorro. Mas ainda não existe um cachorro em si. Como que eu faço para criar um cachorro? Simples. Como se fosse criar uma... Eu só atribuo isso a uma variável. Então eu falo assim, ó, o cachorro 1, ele é um cachorro, e aí eu passo... Eu não preciso chamar o init para fazer ele rodar. Ele interpreta isso sozinho, porque como o init ele é inicializado automaticamente, junto com a criação do objeto, aqui na linha 10 e na linha 11 nós estamos criando o objeto, eu passo os parâmetros aqui dentro. O self não precisa passar, porque ele já interpreta que está se tratando do cachorro 1. Beleza? Então aqui eu já passo Rex, tem 5 quilos e é um salsicha. O cachorro 2 é o Bidu, ele tem 30 quilos e ele é um pastor alemão. Espera aí, tá assim aqui, beleza. E aí, beleza, aqui a gente criou o nosso objeto. Eu vou até aumentar aqui o console para que vocês possam ver de uma forma melhor. Espera aí. Aqui o nosso jogo está rodando, beleza. Aqui, vamos lá. E aí agora, o que eu posso fazer? Eu posso chamar alguns métodos. Então vamos lá. Print cachorro1.nome. É como se o cachorro 1 aqui fosse esse self aqui. Então quando eu chamar cachorro1.nome, o que ele vai fazer é me devolver Rex. Vocês vão ver. No caso é name. No caso é name aqui, porque foi como eu defini aqui self.name, eu digitei nome. Então, ó, beleza aqui, ó, apareceu Rex. Vamos lá. Se eu digitar cachorro2.name, o que vai aparecer é Bidu também. Boa, sucesso, muito bom. Agora, se eu quiser, por exemplo, fazer o cachorro 1 latir, eu consigo controlar esses objetos, consigo dizer o que acontece. Cachorro 1.latir, o que deve acontecer é o seguinte, ele deve imprimir aqui, ó, o nome do meu cachorro, que está latindo, o cachorro que está latindo, 2 pontos, au au. Então vamos lá, ó, Rex au au. Se eu digitar cachorro 2.latir, o que vai acontecer, né, depois do cachorro 1, o Rex vai latir, e depois o que vai acontecer é que o Bidu vai latir. Então, Rex au au, Bidu au au. Isso aqui que eu mostrei para vocês,
Isso aqui é o básico. Isso aqui é o básico de orientação a objetos, é o que vocês precisam para esse vídeo, para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Vocês precisam entender que existem aqui a definição de variáveis, que no caso se chamam atributos na orientação a objetos, ocorre dentro aqui do método init, que o método init não precisa ser chamado como, por exemplo, essa função latir, porque ele é inicializado automaticamente quando eu faço a criação do objeto. E o que vocês têm que entender também é que eu posso realizar algumas funções com o meu objeto, como por exemplo, se o meu objeto é um cachorro, eu consigo fazer ele latir. Bom, essa aqui é o que você precisa para o vídeo. Aqui você já vai entender tudo. Agora o negócio é o seguinte: se você quiser aprender um pouquinho mais sobre orientação a objeto, eu vou deixar aqui um QR Code para você escanear, ou um link na descrição. Você pode escolher se você quer escanear ou clicar no link direto, onde você vai poder adquirir um e-book sobre orientação a objetos que eu mesmo elaborei. Lá você vai encontrar orientação a objetos de uma forma muito mais aprofundada, passando ali pelo básico, que é da criação dos objetos mais simples, ou seja, algo muito parecido com o que a gente fez aqui. E você vai chegar até mesmo em conceitos mais elaborados, como herança, que é uma forma de você reaproveitar objetos, e métodos mágicos, que é basicamente todos os tipos de funções que a gente tem que usam esses underlines aqui. E fora isso, você vai ter acesso a um canal exclusivo de dúvidas do CodeDar durante seu processo de aprendizagem e orientação a objetos. Então, bom, sem mais delongas, vamos lá, vamos voltar para o nosso código. Tem mais um conceito que eu preciso passar para vocês. Agora que vocês já sabem orientação a objetos, eu preciso explicar um pouquinho sobre sprites. Sprites, elas são uma classe, elas são um objeto também. E esse objeto ele combina imagens, os rects, né, os retângulos das imagens, ou seja, aquilo que a gente pode mexer, combina áudio e animação, tudo isso em um único objeto. E aí, isso facilita muito a criação dos nossos itens dos jogos, porque a gente não precisa ficar pegando retângulo, ficar manipulando isso tudo junto ao mesmo tempo, mover a imagem, depois mover o rect, fazer eles sincronizarem o movimento. Não, o sprite já permite com que a gente mova isso tudo junto em um único objeto. Então, o que a gente vai fazer é usar os sprites que o Pygame, a classe sprites que o Pygame define, para que a gente consiga fazer essa movimentação dos nossos alvos, da nossa mira, de uma forma mais otimizada, melhor e mais prática. Então, vamos lá. Subindo aqui para o código, eu vou aqui nas definições, né? Ali antes do init e entre as variáveis aqui na minha linha 27, eu vou criar o objeto alvo. O alvo vai levar as seguintes propriedades, vamos lá. Então aqui eu defino a classe alvo e eu chamo PyGameSprite.sprite. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um conceito de herança que está lá no e-book. Não vou me aprofundar muito, porque é um negócio mais complexo, mais específico, mas basicamente eu consigo reaproveitar algumas coisas que a classe sprite, né, tem. Então, para vocês verem aqui, eu estou aqui dentro da biblioteca. Vocês podem ver aqui que sprite ele é um objeto também. Então, eu estou usando um objeto dentro de outro objeto. E aí o que eu faço? Eu falo aqui, meu alvo é isso aqui, né? Defino o meu init e falo assim, o init leva ele leva a posição x e leva a posição y. Então, o meu alvo ele vai levar as posições x e y, são as posições que ele precisa receber para que ele seja gerado. Esse super aqui, super.init, significa que eu quero que ele realize a execução do init desse pygame.sprite.sprite. Isso é herança, é um conceito que está lá no e-book. E aí eu passo aqui, né, os atributos ou variáveis, a forma que vocês quiserem chamar. Atributos é uma forma mais bonita de dizer. Eu vou falar o seguinte, primeiro eu vou redimensionar a imagem para ser 100%, no mesmo estilo lá que a gente fez, para gerar o background, só que agora eu vou mudar um pouquinho, né, não vai ser a escala do tamanho da tela, vai ser uma escala 100%. E aí eu também vou obter o rect, né, pegar ali o objeto da imagem, e vou definir mais ou menos ali onde vai ser o centro desse meu rect, né? Ao invés dele começar sendo posicionado ali na ponta esquerda alta, eu quero que ele seja posicionado no meio ali, na posição que eu disse para ele. Então, beleza. Aqui a gente criou o nosso objeto alvo. Esse aqui é o nosso alvo. É isso que a gente precisa dele por enquanto. A gente definiu as variáveis de alvo, né? E aí, o que a gente faz agora é o seguinte. Aqui embaixo, antes do while, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um grupo de alvos. Por que eu estou criando um grupo de alvos? Eu estou criando aqui um grupo de alvos porque é uma forma da gente organizar melhor
como os alvos vão se comportar individualmente, ou para detectar até mesmo a colisão ou colisões múltiplas entre esses alvos. Então o que a gente vai fazer? Eu criei uma iteradora até 20, então usei um for aqui, for básico aqui, para criar 20 alvos, e aí eu vou adicionando esse alvo ao meu grupo de alvos, com esse código grupo de alvos.add. Então toda vez que eu executar o código, 20 alvos vão ser gerados. 20 alvos aqui, ó, você pode ver que eu estou chamando a função e já estou definindo aqui a posição dela. Então aqui, ó, estou usando a biblioteca random e estou falando, ó, gera para mim na posição x, porque alvo, ó, ele leva na posição x e na posição y. Então na posição x gera alguma coisa até a largura e na posição y gera alguma coisa de 0 até a altura. E aí, com isso aqui criado, né, com esse meu grupo de alvos criados já, com as posições deles determinadas, a única coisa que eu tenho que fazer agora é vir aqui e embaixo, depois de ter desenhado o background, ou seja, eu quero que desenhe por cima do background, né, eu vou desenhar todos os meus objetos. E para desenhar todos eles, eu não preciso fazer um for em grupo de alvos, não. Eu só preciso falar, pega meu grupo e desenha tudo. E ele já vai saber, por conta aqui da orientação a objetos, por conta da forma como a gente definiu as coisas aqui, aonde que ele tem que desenhar cada coisinha. Quer ver? Vamos lá. Olha só, nossos alvos foram desenhados. 20 alvos foram desenhados, sem o menor problema, e a gente não teve nem que gastar mais de 10 linhas de código. Muito simples, perfeito. A orientação a objetos oferece isso pra gente, muito bacana. Talvez aí vocês podem achar um pouco complicado no começo, mas depois fica mais tranquilo de entender. Se você não entendeu muito bem, acho que seria bacana aí você voltar um pouquinho do vídeo, tentar ver de novo, e aí, sei lá, às vezes pode ser que fique mais claro. Qualquer coisa, manda mensagem aqui nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. Então agora, beleza, criamos nossos alvos, e o que a gente tem que fazer é criar a mira. E eu vou usar a mesma ideia dos alvos, só por convenção. Assim. Na real, eu não precisaria usar a orientação a objetos para criar a mira, porque a mira é um objeto único, né? Ela é uma coisa só. Mas para deixar as coisas mais organizadas no código, eu vou usar a orientação a objetos também, para a gente fazer esse posicionamento das miras no geral. Mesma ideia do outro, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Chamo a class mira, uso aqui a herança, né? Uso a herança para usar a classe sprite da biblioteca do Pygame. Def init, def super init. Observação aqui, o init ele não precisa agora das posições, porque a posição aí da nossa mira, ela vai ser atualizada pelo mouse. E o que isso quer dizer é o seguinte, a gente não precisa ficar passando esse parâmetro, não. A única coisa que a gente tem que fazer é fazer isso aqui, ó, def update, né, igual self.rect.center igual pygame.mouse.getPos. Aí o que eu tenho que fazer é o seguinte, né? Eu tenho que falar aqui, né, onde está o rect, e aí eu tenho que ir atualizando a posição desse meu retângulo sempre. Pô, perfeito. Então aqui a gente definiu a imagem, definimos o retângulo dele, definimos um som. O que é o som? É o som de disparo. A gente vai criar uma função de que quando... Uma função, um método, é o mesmo nome, tanto faz. Uma função, um método de que quando eu apertar um determinado botão, ele vai executar um som de disparo. Então vamos lá, vamos criar esse método. Bora lá. Então aqui, vou lá, criamos aqui. Só repassando. Função init, cria os nossos atributos da nossa classe mira. Update vai atualizar a posição do nosso objeto mira na medida em que a gente vai mexendo no mouse. E aí esse update aqui ele tem um negócio especial, tá? Ele é pré-definido pelo sprite. Então, por isso que fica mais fácil da gente conseguir atualizar as posições da nossa mira. Por causa do update, ele é pré-definido, a gente já está atualizando. É uma facilidade que o Pygame traz para a gente. E aí, a última coisa é essa função aqui que chama shot, que é quando a gente executar o tiro. Por enquanto, aqui ainda não tem a lógica do tiro, a lógica das colisões como um todo, mas aqui eu já deixei algumas coisas prontas. Primeiro, global ponto significa o quê? Que eu quero pegar essa variável aqui, né, e quero dizer que ela é global, ou seja, que ela pode ser acessível dentro de funções. Se eu dissesse aqui só pontos, ele não ia entender do que se tratava e ele não ia conversar com isso aqui. Então, já falo aqui global pontos, estou dizendo assim, ó, conversa com isso aqui que eu defini aqui em cima. Beleza? E aí, o que ele vai fazer, né, quando essa função shot for executada,
ele vai dar self.sound.play, ou significa que ele vai executar esse som aqui, que é esse aqui, que está aqui na minha pasta. Até porque disparo é uma variável que está aqui, a rota, né? A rota do meu som é a variável disparo. Então agora vamos criar aqui o meu objeto de mira, né? Então só isso, a mesma coisa, a gente tem que fazer a mesma coisa, a única coisa agora é que, né, aqui não vai ter 20 objetos, vai ser um só. Então eu só falo mira igual a objeto mira, crio um grupo para mira, que é usando pygame.sprite.group, e adiciono a minha mira nesse grupo de miras. E faço depois a mesma coisa que eu fiz para os alvos. A única diferença aqui é a seguinte. Eu estou chamando também a função update. Por quê? Porque eu quero mudar a posição sempre. Toda vez que passar um frame, eu quero ver onde está o meu mouse para poder atualizar a posição da minha mira. Então, vamos lá. Se tudo der certo agora, quando eu rodar isso aqui, o meu mouse deve... Quer dizer, a mira deve acompanhar meu mouse. Tá vendo? Está acompanhando aqui meu mouse. É como se a mira tivesse se tornado meu mouse. E aí, o que a gente tem que fazer é criar agora o comando do disparo. Eu quero dizer para ele atirar quando eu clicar aqui no botão esquerdo do meu mouse. E para fazer isso, é bem simples. Não é no else, eu não posso criar isso aqui no else, tem que criar isso aqui no if, né? Porque é na tela que eu estou trabalhando. Então o que eu tenho que dizer é o seguinte: se o evento que ele detectar no meu mouse for eu clicando no botão esquerdo do mouse, executa a função mira. O que essa função faz, aqui em cima foi o que a gente definiu na classe, a única coisa que ele vai fazer é tocar o som de disparo. Então vamos lá, vamos ver se está funcionando. Quando eu clicar aqui, o que deve acontecer é a gente ouvir um barulho de tiro. Beleza? Ouviram? Fechou. Está funcionando. Bom, então agora a gente já tem o nosso mouse funcionando, a nossa geração de alvos funcionando, e o que a gente tem que fazer agora é criar, né, a mágica do jogo, né, criar as colisões e a estruturação dos pontos. Para criar as colisões, pô, facílimo, facílimo. A gente vem aqui dentro do nosso objeto mira, dentro do método shot, e o que a gente vai fazer é isso aqui. Vou falar o seguinte, ó. Deixa eu só... Aí, arrumei a indentação. Então o que esse código aqui faz é o seguinte, vamos lá. A gente está usando aqui outra propriedade aqui do sprite, que é o sprite collide, a função sprite collide. O que a função sprite collide faz é a seguinte, ela leva dois parâmetros, a mira e o grupo de alvos. Então ele vai fazer assim, ó, se a mira colidir com algum desses grupos de alvo, o que você vai fazer é armazenar isso dentro de uma lista. E essa lista, né, a gente vai iterar sobre essa lista, e aí a gente vai fazer toda a lógica e tal. Então, peraí, voltando aqui, né, rapidinho. O que o pygame.sprite.spriteCollide faz é pegar os alvos que estão colidindo com a mira, armazenar eles numa variável collisions, para a gente depois iterar. Iterar significa rodar pela lista e executar aí algumas regras. E essas regras são as seguintes. Eu quero adicionar um ponto para cada colisão que houve. Eu quero matar o objeto, né, que está colidindo. E eu quero criar um novo objeto e adicionar ele no grupo de alvos. Quando eu mato um objeto e crio um novo, o que eu estou fazendo basicamente é o seguinte. Aonde está colidindo, eu vou deletar e eu vou criar um novo em outra posição aleatória, que é o random.randomRange, e vou adicionar ele ao grupo de alvos. Quando ele vier aqui e rodar uma atualização, ele vai gerar essa imagem tranquilamente numa nova posição que não é a que a gente matou o alvo, né, a que a gente acertou o alvo inicialmente. Então, beleza, a lógica aqui da nossa colisão tá feita. A gente pega colisões diz pra gente os objetos que estão colidindo, a gente itera sobre isso, adiciona pontos, mata o objeto que está colidindo, cria um novo objeto em uma nova posição e adiciona ele ao grupo de alvos. Fechou. Vamos que vamos. Agora só falta a gente colocar ali o timer e a pontuação. Já desce o dedo no like para mostrar que está gostando. Vamos embora. Antes disso, né, pô, vamos testar, né? Vamos lá, então a gente criou aqui. Beleza, tudo carregando. Não acertamos nenhum alvo, não aconteceu nada. Se eu acertar esse alvo aqui, estou colidindo com um alvo, o meu
Sprite Collide já identificou isso. Agora, se eu clicar, deve gerar uma nova imagem em outro lugar. E essa aqui deve sumir. Vamos ver? Viu? Sumiu aqui e apareceu aqui. Se eu clicar aqui, gerou aqui. Agora aqui, ó, vai ter uma intersecção múltipla, por exemplo. Esses aqui estão colidindo todos. Viu? Já mudou e gerou 3 novos em outros lugares. Muito bacana, e os nossos pontos estão sendo computados. O que a gente tem que fazer agora é só, né, tornar isso visível para quem está jogando o jogo. Vamos embora. Para começar, eu já desço aqui e já vou criar o nosso placar. Já defino aqui a variável score como sendo a renderização desse texto aqui. Então, pontos, 2 pontos, né? E aí vai gerar aqui em texto quantos pontos eu tenho. Anti-alias legal. E aí, isso aqui eu quero que gere em preto, né? Nas coordenadas RGB 000. Esse anti-alias aqui, né, deixa por true por padrão, mas na real que ele não vai fazer muita diferença. Ele é só uma função que é aí a função render pede. Pode ver aqui, né, que está pedindo aqui um booleano, só que, tipo, isso não vai afetar muito no seu texto, deixa true aí por padrão e beleza, tudo certo. E aí o que a gente faz é gerar, né, esse texto, né, jogar esse texto na nossa imagem com o Bleach na posição 50-50 e aí já deve estar rodando. Vamos ver. Olha o nosso score aí. Vamos lá, se eu acertar um alvo agora, o que deve acontecer é que ali pontos devem mudar para 1. Vamos lá. Vou acertar o alvo aqui, peraí, vou fazer silêncio. Beleza, tá mudando para 1. Perfeito, é o que a gente queria. Agora o tempo, vamos colocar aí o nosso tempo. Para colocar o nosso tempo, antes de mais nada, o que eu quero fazer é definir qual que vai ser a lógica dele. Então, aqui. Então vamos lá, agora vamos criar aqui o nosso texto do tempo. Para fazer isso, eu vou criar uma variável chamada tempo e vou gerar ela na mesma ideia aí que a gente fez com a variável chamada score. Deixa eu só ver qual que é o erro aqui. Deixa eu arrumar ele rapidinho. Bora, fechou, arrumou. Agora deve estar tudo funcionando, deve estar mostrando o tempo. O tempo ainda não está rodando porque a gente não está mexendo no timer em si, mas vamos lá, vai rodar, vai aparecer ali o texto do timer. Aqui, o texto do timer está rodando, 30 segundos, travado e, né, os pontinhos aqui em 0. Então agora vamos adicionar aí, por fim, a lógica do timer. Então, o que eu vou fazer aqui é timer menos igual a 1, ou seja, cada vez que a gente rodar esse while, né, esse while vai rodar 60 vezes por segundo, toda vez que ele mexer, eu quero que reduza 1 aqui do meu contador. Então, eu já expliquei a matemática para vocês ali em cima, mas a cada segundo isso aqui vai reduzir 60, então 1800 dividido por 60 vai dar os nossos 30 segundos aí que a gente quer. E aí o que eu quero que ele faça é o seguinte: se o nosso tempo aqui for menor que 0, eu quero que ele, ou seja, quando eu atingir 0, né, menor que 0, quando ele atingir 0. Quando ele atingir 0, eu quero que ele redefina timer para 1800 e eu quero que ele faça o seguinte: se meu número de pontos for maior que meu recorde, eu vou dizer que meu novo recorde é os pontos que eu tenho. E vou chamar pontos de 0, né? Ou seja, eu estou resetando as coisas aqui quando o tempo acabar. Então, eu atualizei meu recorde, mudei meu timer para o início, chamei pontos de 0, porque a gente não vai começar com ponto. E aí o que eu vou fazer é o seguinte: quando o tempo acabar, eu vou falar que game paused igual not paused. Então eu estou pegando e falando, ó, pausa o jogo. É isso que isso aqui faz. Ele está invertendo o booleano para a gente sair desse if aqui e cair no else, que é quando acontece o pause. Ele também está dando o mesmo erro aqui que estava dando no outro. Deixa eu só arrumar aqui. Beleza, arrumou. E agora as coisas devem estar 100% fluindo. Nosso jogo deve estar 100% funcional. Só vou fazer um negócio aqui. Eu vou mudar isso aqui para 600 para ser 10 segundos. Porque aí dá pra gente visualizar isso aqui de uma forma muito mais bacana. Pra gente visualizar, você tem que esperar aí os 30 segundos. Então vamos lá aqui. Mudou aqui, ó. O que tá acontecendo? Eita, pera aí, tem um erro. Tá vendo que ele só tá mexendo quando a gente tá no... Tá mexendo o mouse aqui. Tá com um errinho aqui no timer. Tá na forma de subtração, né? Ele só tá acontecendo aqui. O que a gente vai fazer aqui, ó? Tá? Pegar isso aqui. Vou jogar isso aqui, ó. Aqui em cima no while. Aí não tem erro. Na verdade tem sim, né? Porque aí ele vai estar rodando quando a gente tiver pausado. Vou pegar isso aqui e jogar aqui. Timer menos igual a 1.
Aí deve funcionar. Não, não tá funcionando. Bom, o erro que tá dando aqui é o seguinte, ó. É isso aqui, tá tudo errado na indentação errada. Tá dentro do for, ali não podia estar dentro do for. E aí tava dando esse errinho aqui. Mas agora com isso aqui sendo corrigido, as coisas devem arrumar, provavelmente. Vamos lá, agora. Vamos lá, nós temos que estar corrigindo e as coisas estão funcionando como deveriam funcionar. Nosso jogo está pronto, quando o tempo acabar ele vai para o menu, vai salvar nosso recorde, caso a gente queira iniciar de novo, vamos ver, tentar bater o recorde aqui rapidão. Deixa eu só mover a tela para cá. Nosso recorde está aqui, né? Vou pressionar ESC para iniciar de novo, e aí quando eu, se eu bater o recorde vai mudar, vamos tentar bater o recorde aqui. Então beleza, bati o recorde, vou esperar o tempo acabar, vocês vão ver que o recorde vai estar atualizado. E o nosso jogo tá pronto, funcionou. E bom, nosso vídeo acaba por aqui. Queria agradecer a todos que assistiram. E também gostaria de pedir para vocês deixarem suas opiniões e dúvidas aqui nos comentários. Não se esqueçam também de divulgar e curtir e se inscrever no canal. Por fim, um grande abraço a todos, valeu, falou e fui!